Saturno, o sexto planeta depois do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter, está no seu ponto mais próximo a mais de 1,3 bilhão de quilômetros de distância. Saturno é um grande planeta, 9 vezes mais largo que a Terra, mas a partir dessa distância ele é reduzido a um ponto quando olhamos para o céu a olho nu. Mas se toda essa distância fosse mais perto, tipo, muito mais perto, como seria se estivesse, digamos, tão perto quanto Marte, ou mesmo se passasse entre a Lua e a Terra? É importante informar que isso não pode acontecer, isso porque sua órbita é enorme e quase circular, então nunca chegará mais perto do que cerca de 1 bilhão de quilômetros. É uma distância tremenda, ainda assim é interessante imaginar como seria se, por algum motivo, Saturno de alguma forma se dirigisse para a Terra. Para que possamos compreender melhor, usaremos imagens de Saturno da Cassini e da Voyager. Observe isso. Uau! Incrível, não é? Aqui podemos ver o que seria Saturno no lugar de Marte. Saturno seria tão brilhante quanto a Lua cheia, embora esteja 150 vezes mais distante. Isso é surpreendente. O disco do planeta teria cerca de 1/4 do tamanho da Lua cheia ou mais, e os anéis seriam esticados até cerca de 2/3 do tamanho da Lua. Que visão seria! Mas se fosse para chegar mais perto, bem, as coisas ficariam interessantes. Lembrando que não estamos buscando a precisão física, apenas a precisão visual. Em outras palavras, mantenha tudo igual, mas deixe Saturno se aproximar. Sua representação faz isso muito bem. Talvez você esteja se perguntando, por que vamos ignorar a física? Como Saturno tem uma massa de 100 vezes maior que a da Terra, ele tem uma imensa atração gravitacional. À medida que se aproxima, a gravidade de Saturno criaria um caos total aqui na Terra e vice-versa. Para entendermos melhor, pontuaremos algumas situações. Qual seria a gravidade da situação? Por exemplo, muito antes mesmo de chegar aqui, Saturno jogaria a Lua para fora da órbita da Terra. Sua gravidade influenciaria a Lua mais do que a Terra. E em qualquer encontro de 3 objetos como este, o objeto de menor massa perde, no caso, nosso satélite natural. A Lua seria ejetada, provavelmente para entrar em uma órbita atualmente elíptica ao redor do Sol, que poderia eventualmente recruzar a órbita da Terra, levando a um cenário futuro potencialmente muito ruim. Não que isso importasse realmente, mas vale a pena citar. Antes de chegarmos ao que acontece na Terra, vamos parar um momento e ver o que está acontecendo ao lado de Saturno durante a aproximação. Como os anéis se sairiam se tudo isso ocorresse? Bem, eles seriam destruídos, de uma forma ou de outra. Os anéis de Saturno são feitos de incontáveis partículas minúsculas de gelo, e a gravidade da Terra os puxaria cada vez mais à medida que se aproximassem. A Terra abriria um buraco nos anéis, mas não é isso que realmente aconteceria se explicássemos as leis da física. Na realidade, a gravidade da Terra realmente puxaria as partículas para fora dos anéis, criando uma longa pluma. Primeiro alcançando a Terra e depois arrastando-a, muito parecido com o que acontece quando as galáxias colidem. É possível que a maioria das partículas continuaria a orbitar Saturno. A Terra careceria de atração gravitacional para removê-las completamente do planeta, embora elas estivessem em órbitas alongadas. Os lindos cachos e estruturas delicadas que vemos agora nos anéis de Saturno seriam destruídos. No entanto, com o tempo as partículas colidiriam com outras partes do anel e eventualmente o sistema se estabilizaria novamente. Mesmo que os anéis pudessem sobreviver a um encontro com a Terra, eles não teriam um futuro muito longo. Lembrando que os anéis são feitos de pequenas partículas de gelo, e Saturno está se aproximando do Sol. À medida que Saturno se aproxima de nossa estrela, é claro, ele sentiria o aumento do calor. As partículas de gelo no anel se aqueceriam, eventualmente passando diretamente de sólido para um gás, um processo chamado sublimação. Em vez de um espetacular sistema de anéis, veríamos Saturno envolto em uma vasta nuvem de vapor de água, fluindo através dele com a luz do Sol e o vento que levaria para longe. Seria o próprio cometa dos deuses. Na verdade, muitas das luas de Saturno são geladas, e a mesma coisa aconteceria com elas. Saturno seria o rei cometa, cercado por dezenas de atendentes. Isso também seria uma visão incrível, mas não sobraria ninguém para ver. Tocando no Apocalipse. A Terra nunca sobreviveria a esse encontro com Saturno. Um objeto grande como a Terra se aproximando demais de um muito maior como Saturno é uma receita para grande desastre. E isso é por causa da gravidade, ou mais especificamente, o fato de que a gravidade fica mais fraca com a distância. Por exemplo, pense na Terra e na Lua.
O lado da Terra voltado para a Lua é puxado pela gravidade da Lua, com um pouco mais de força do que o outro lado do planeta. A diferença não é muita, mas é o suficiente para esticar um ponto na Terra. Na verdade, é mais complicado do que isso, claro, mas por enquanto está perto o suficiente. Isso é o que chamamos de força das marés. O resultado é que ela estica o objeto sobre o qual está agindo. No momento, a força das marés da Lua na Terra puxa a água para cima e para baixo, em cerca de 1 ou 2 metros entre a maré alta e baixa, à medida que a Terra gira sobre a Lua todos os dias. A força da maré depende da massa do objeto que está puxando, da distância que o segundo objeto está dele e o tamanho desse segundo objeto. Para um objeto muito massivo puxando um outro objeto menor, mas ainda grande, chegando muito perto dele, as forças das marés podem ser enormes, realmente muito enorme. Imagine a Terra passando perto de Saturno. Um lado da Terra está mais próximo de Saturno do que o outro. Pelo diâmetro da Terra, cerca de 12.740 km, Saturno tem muito mais massa, então sua gravidade é bastante forte. À medida que a Terra se aproxima dele, a força de alongamento cresce cada vez mais. Quando Saturno ainda está 20 vezes mais distante que a Lua, bem mais de 7 milhões de quilômetros de distância, a força de maré que ele exerce na Terra é igual à da Lua. No momento em que está a 1 milhão de quilômetros de distância, essa força aumenta em um fator de 400. Isso causaria um desastre de escala global, principalmente na forma de inundações apocalípticas, à medida que os enormes maremotos marchassem pelo planeta, destruindo todo o seu caminho. Quando Saturno estiver à mesma distância da Lua, suas marés serão milhares de vezes mais fortes que as da Lua. As linhas de falhas vulcânicas se romperiam e os vulcões explodiriam por todo o planeta, e qualquer coisa que restasse na superfície da Terra seria eliminada. E então vem o golpe final. A julgar por onde atingimos os anéis, Saturno passando de 130 mil quilômetros da Terra, na aproximação mais próxima, a força de maré que Saturno causa na Terra seria impressionante, 200 mil vezes a da Lua. Essa distância está bem dentro do Roche Limit de Saturno. A distância de Saturno, onde a força de maré é maior e tão forte que literalmente destruiria nosso planeta. Os sextilhões de toneladas de rochas vaporizada que costumavam ser nosso mundo, verde e azulado, seriam esticados ao longo de uma linha. As peças então seriam arremessadas pela gravidade de Saturno ao passar por nós, disparando-as pelo sistema solar inteiro. O Sol ganharia um novo cinturão de asteroides, enquanto Saturno continuaria voando, dificilmente piorado após sua faixa de destruição a nível universal. Mas, ufa! Isso felizmente é totalmente fictício. Na realidade, Saturno fica em sua parte do sistema solar e nós ficamos aqui na nossa. Saturno é o planeta mais bonito do sistema solar, além do nosso. O que você acha? E poder admirá-lo através de um telescópio ou através das sondas que já passaram por ele, aquelas que estão por vir ainda, é algo incrível. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A todos os Gifernautas, um forte abraço!